Voltando aqui, então, agora, depois da saliva, né, a gente vai pro suco gástrico, tá? Suco gástrico, então, presente no estômago, né? O que ele vai fazer, então? Ele precisa atuar em pH ácido, como eu tinha dito, né? Então, ele vai atuar em conjunto aí com ácido clorídrico. Então, o suco gástrico, ele tem as enzimas que eu vou falar, e ele tem ácido clorídrico, HCl, para que o pH seja mais baixinho aí, seja mais ácido, tá? Então, ele vai ser produzido no estômago e vai atuar no próprio estômago, tá? Qual que é a enzima principal aí do suco gástrico, né? É a pepsina, né? Então, a pepsina, ela é a enzima atuante, ela é a enzima ativada, né? Aí, por que tá ali na tabelinha pepsinogênio que vira pepsina, né? Porque, como eu disse para vocês, no pH, a pepsina ela precisa do pH ácido para funcionar. Por quê? No nosso estômago, a gente tem o pepsinogênio. Quando a gente vai fazer a digestão dos alimentos, acontece aí, então, a produção do ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico faz com que aquele ambiente fique ácido e essa acidificação do ambiente ali ele vai transformar o pepsinogênio em pepsina. O pepsinogênio é inativo, ele está inativado. Quando ele se transforma em pepsina, por conta do ácido clorídrico, né? Aí sim a pepsina vai atuar fazendo toda a ação enzimática necessária para a digestão. Tá? Bom, e aí, qual que é o principal nutriente digerido aí pela pepsina, né? São as proteínas, tá? Então, aí, o que vai acontecer com as proteínas? Elas vão se transformar em peptídeos menores, tá? Então, em pedacinhos proteicos menores, tá? Aí, depois a gente tem a terceira secreção, que é a bile, né? A bile, ela é armazenada na vesícula biliar, por isso ela chama bile, mas ela não é produzida pela vesícula biliar. Muito cuidado com isso daí, essa confusão, tá? Então, a bile é armazenada na vesícula biliar, que é a glândula que eu mostrei ali no desenho anteriormente, né? Mas ela é produzida pelo fígado, tá? Então, o fígado produz a bile e a vesícula biliar armazena a bile, tá? E aí, qual que é o pH de atuação, então, da bile, né? Ela tem um pH básico, né? pH ótimo que a gente fala, né? De atuação para a bile é um pH básico, então mais próximo do 14 ali, passando do 7 mais próximo do 14. E aí o que vai causar esse pH básico nessa secreção? É o bicarbonato de sódio, tá? Bom, e aí qual que é a região de atuação da bile, né? É o intestino delgado, tá? Vocês vão ver que a maioria das secreções atua no intestino delgado, tá certo? Tem uma mistura aí de várias secreções, né? Então, a bile vai atuar no intestino delgado, né? E aí, qual que é a enzima presente na bile? Não tem nenhuma, tá? Não tem nenhuma enzima. Não vai ter nenhuma enzima que vai atuar na hidrólise, tá? Ela só tem a presença de sais biliares. E o que fazem esses sais biliares, né? Eles vão fazer a emulsificação de óleos e de gorduras, tá? O que é emulsificar óleo e gordura? É diminuir, é quebrar essas gotas de óleo e de gordura em gotas menorzinhas, tá? Para quê? Para poder facilitar a atuação das enzimas aí, no caso que a gente vai ver mais aqui para baixo, para as enzimas poderem atuar com mais facilidade nessas gotículas menores. Porque gotículas menores têm uma superfície de reação ali maior do que uma gotícula grande, tá? Então, se você tem uma gotícula grande aqui, você tem essa superfície de atuação para a enzima. Se você tem várias gotículas pequenas, a superfície total, somando todas elas, é maior. Então, aquelas enzimas conseguem atuar melhor naquela superfície, tá certo? Bom, e aí, só para completar, as enzimas que vão atuar, então, nesse caso, são as lipases, né? Que quebram. Então, lipase quebra lipídio, tá? Mas eu vou falar mais aqui para baixo. Então, continuando aqui, né? Suco pancreático, né? Então, o suco pancreático, como o próprio nome diz, aí sim ele é produzido pelo pâncreas, tá? Ou mais especificamente pelos ácinos pancreáticos, tá? É uma estrutura presente ali no pâncreas chamada de ácino. E aí também ele atua no pH básico,
tá? Então, vocês veem, vou só fazer uma observação aqui. Por que é importante essa diferenciação de pHs ao longo do sistema digestivo, né? Lá na boca o pH é neutro, no estômago o pH é ácido e no intestino delgado, vocês estão vendo aí que o pH é mais básico. Porque aí você tem uma diferenciação, né, entre as enzimas, você tem a inativação e ativação de enzimas necessárias para que aconteça a digestão naquele local. Então, por exemplo, estava lá no estômago e aí você está tendo a atuação da pepsina, que atua em meio ácido, certo? Pelo HCl. Então, você tinha o pepsinogênio, o HCl atuou ali, ativou o pepsinogênio em pepsina, a pepsina está atuando ali no estômago. E aí, aquele bolo alimentar, que é chamado de quimo, né? Ele tá sofrendo a atuação da pepsina. Aí, depois de um tempo, esse bolo alimentar continua o caminho dele e vai para o intestino delgado. Quando chega no intestino delgado, o pH é básico. Se o pH também fosse ácido, aquela enzima ia continuar atuando naquele bolo alimentar. E não precisa, porque ela já fez toda a função dela ali no estômago, né? Então, chega lá no intestino delgado, muda o pH para básico, inativa a pepsina, então ela para de funcionar, e aí ativa as outras enzimas que eu vou falar em seguida. E aí continua o processo de digestão, tá? Então, para isso que tem essa diferenciação de pHs ao longo do sistema digestório, para inativar algumas enzimas e ativar as outras, tá? Então, aí no caso, voltando aqui ao suco pancreático, né? Como eu falei, ele é produzido pelo pâncreas, precisa de um pH básico para ter uma boa atuação, né? E ele vai atuar no intestino delgado, né? E aí, quais são as enzimas presentes nesse suco pancreático? Tem um monte, tá? A gente vai ver aqui. Então, a gente tem a tripsina. Então, inicialmente, o que está presente ali é o tripsinogênio. Em presença de meio básico, né, com pH básico, o tripsinogênio é ativado, se transforma em tripsina e é ativado e passa a atuar ali no bolo alimentar, né? A gente tem a amilase pancreática, a lipase pancreática, ribonuclease e desoxirribonuclease, tá? Então, essas 5 aí são as enzimas presentes no suco pancreático. O que faz cada uma dessas enzimas, né? Então, a tripsina ativada, né, ela vai quebrar proteínas em peptídeos menores também. Então, ela vai ter uma função semelhante aí à pepsina, né? Ela vai continuar a digestão das proteínas. A amilase pancreática, então, como o próprio nome diz, a amilase, ela vai quebrar o amido em maltose. Então, ela vai continuar quebrando o amido ali, assim como a amilase salivar. Então, lá em cima a gente tinha a amilase salivar, que é a pitialina, a amilase quebra amido. Salivar de saliva. Aqui a gente tem a amilase pancreática. Então, a amilase vai quebrar o amido em maltose, né? Pancreática porque vem do pâncreas, tá? Aí a gente tem a lipase pancreática. Lipase quebra lipídios, tá? Então, ela vai transformar triacilgliceróis, que são lipídios, né? Gorduras, em glicerol e ácidos graxos, tá certo? Então, a unidade menorzinha dos lipídios aí é o glicerol e ácidos graxos, tá? Aí a gente tem a ribonuclease, né? Ribonuclease vem de ribonucleico. Então, vamos lembrar lá, ácido ribonucleico é o RNA, né? Então, a ribonuclease, ela vai quebrar RNA em ribonucleotídeos, tá? Vai quebrar nas unidades menorzinhas aí de ribonucleotídeos. E a desoxirribonuclease vai fazer o quê? Então, seguindo a mesma lógica, ela vai quebrar o DNA, vai quebrar o ácido desoxirribonucleico, tá? Então, desoxirribonuclease quebra o ácido desoxirribonucleico, né? Então, transforma o DNA em desoxirribonucleotídeos, tá certo? Que são as unidades menores que compõem o DNA, tá? E aí, para finalizar esse quadrinho aqui, a gente tem o suco entérico, né? O suco entérico, ele atua melhor em pH neutro, né? E ele também, ele é produzido e atua, né, no intestino delgado. Então, ele é produzido pelo intestino delgado e atua naquela região do intestino delgado também. E aí, quais são as enzimas, né, que estão presentes aí no suco entérico? Enteroquinase, maltase, sacarase, lactase e peptidases.
O nome da enzima já indica o que essa enzima vai trabalhar, né? O que ela vai digerir. Tá? Então, vamos lá. A enteroquinase, primeiramente, ela vai ajudar, ela vai auxiliar na transformação, na ativação, né, do tripsinogênio em tripsina. Então, tanto a questão do pH, quanto essa enteroquinase vão trabalhar em conjunto para transformar o tripsinogênio, que é inativo, em tripsina, que é ativo. Tá? A maltase, aí como eu estava falando, né, o próprio nome diz, maltase vai quebrar a maltose. Né? A maltose é um carboidrato, né, é um disacarídeo, que vai ser quebrado em 2 moléculas de glicose. Tá? A sacarase, o que ela vai quebrar? A sacarose. A sacarose é um disacarídeo composto de glicose com frutose. Né? Então, vai quebrar a sacarose em glicose e frutose. Lactase, vai quebrar a lactose. Né? A lactose também é um disacarídeo composto aí de glicose e galactose. Tá? E aí, as peptidases, né? Elas vão quebrar peptídeos. Então, lá em cima a gente tinha as proteínas bem grandes, que foram reduzidas em peptídeos menores, tanto ali no estômago quanto no intestino delgado, né? E agora, nessa parte final, a gente tem esses peptídeos que estão menores sendo quebrados em aminoácidos. Então, os aminoácidos são as menores unidades que compõem as proteínas, tá? E aí, dessa maneira, então, a gente completa todo o processo de digestão, de hidrólise e absorção dos nutrientes, né? O que vai acontecer? Depois esses nutrientes vão sendo absorvidos, né? E sendo utilizados pelas células, tá? Então, o que acontece aí? A digestão, ela vai produzir moléculas pequenas, como eu tinha falado. Então, a função primordial da digestão é essa, é transformar um alimento que possui moléculas grandes, né, em moléculas pequenininhas e solúveis, ou seja, moléculas que conseguem entrar na célula para que elas possam ser usadas pelo metabolismo celular, tá? Então, como por exemplo, glicose, que é a unidade básica aí de formação de carboidratos, aminoácidos, que é a unidade básica de formação de proteínas, e glicerol, que é uma das unidades de formação lipídica, tá? E aí todas essas moléculas pequenas e solúveis são absorvidas pelas células, né? Aí uma parte importante do intestino delgado são as vilosidades, né? Dentro do nosso intestino delgado, a gente tem que aquela pele ali de dentro, ela é toda cheia de vilosidades, ela é cheia de dobrinhas, né? Por quê? Essas dobrinhas fazem com que a superfície de absorção seja maior. Pensa só, você tem, por exemplo, você tem uma superfície lisa. Então, vamos supor que essa superfície aqui seja o intestino delgado. É uma superfície lisa, ela tem isso aqui para absorver. Se a gente começa a dobrar ela bastante, formando essas vilosidades, a superfície vai aumentar de tamanho. Por quê? Isso aqui, que era uma superfície lisa que está cabendo nesse espaço, se eu dobrar bastante ela passa a caber num espaço bem menor, né? Então, eu posso, por exemplo, pegar outra folha, colocar aqui, e aquele espaço que anteriormente era ocupado pela folha lisa, agora vai ser ocupado por, sei lá, 3 ou 4 folhas dobradas, tá? Então, esse processo, essa estrutura chamada de vilosidades, né, que é essas dobrinhas na luz do intestino, elas são muito importantes para aumentar a superfície de absorção do intestino, né? E aí, no caso, a gente tem também as microvilosidades, que estão presentes nas células. Então, o que acontece? No epitélio ali do intestino, na luz do intestino, né, no interior, a gente tem as vilosidades, que são grandes. Então, ele é todo enrugadinho. Nas células do intestino também, a gente tem várias dobrinhas, tipo microscópicas, nas células, tá? E aí essas dobrinhas são chamadas de microvilosidades. Então, são dobras da membrana plasmática das células. Então, a gente tem as duas coisas juntas, né? Então, vocês veem que a superfície de absorção dessas células e do intestino aumenta bastante, né? Ela vai ser aumentada 600 vezes, tá? E isso causa uma melhor eficiência de absorção de nutrientes, tá? Por
Porque quanto maior o espaço para absorver nutrientes, maior vai ser a eficiência de absorção, tá certo? Bom, aí água, íons minerais e vitaminas não são digeridos, né? Porque eles já são pequenos o suficientes para poder entrar nas células. Então, eles não precisam ser digeridos, não precisam ser diminuídos, tá? Aí, só falando um pouquinho o que viram cada um, né? Então, os carboidratos grandes, tipo amido, por exemplo, a gente comer uma batata ou farinha, macarrão, tal, tem os carboidratos grandes, né? Amido. Eles vão ser reduzidos em monossacarídeos, como, por exemplo, a glicose, tá? As proteínas, então você come um pedaço de carne, que tem proteínas grandes. Depois da digestão, elas vão ser transformadas em aminoácidos, que é a menor unidade. AA, aminoácidos, tá? E os lipídios, né? Por exemplo, a gente ingerir manteiga, né? Ela é composta de lipídios. Moléculas grandes lipídicas, né? Essas moléculas vão ser quebradas nas menores unidades, que são os ácidos graxos e glicerol, tá certo? E aí todos esses daí podem ser, então, absorvidos pelas células, porque são pequenos e conseguem passar pela membrana, né? Os ácidos nucleicos, então, DNA e RNA, são quebrados em bases nitrogenadas, pentoses e fosfato, que depois vão ser utilizados para compor o nosso DNA, tá? E RNA também. As fibras vegetais, né? Vocês já devem ter ouvido bastante falar isso. É importante a ingestão de fibra para que a digestão funcione corretamente, né? Tenha uma boa digestão. Por quê? As fibras vegetais, elas não são digeridas e nem absorvidas. A gente não tem enzimas que consigam digerir a fibra vegetal, né? E por que elas são importantes, então? Porque elas retêm água, né? Então, elas vão fazer com que aquele quimo, aquele bolo alimentar fique mais úmido, né? E vai fazer com que aquele bolo passe, é como se as fibras empurrassem ele para baixo e fizer com aquele bolo passar de uma melhor maneira ali no sistema digestivo, para que os nutrientes sejam absorvidos e o que não foi absorvido consiga ser eliminado, né? Então, é importante a ingestão tanto de água quanto de fibras para que a digestão consiga ocorrer bem aí. Aí a gente tem um pouquinho das adaptações do tubo digestório que eu vou falar no próximo bloco.